amor de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos os que mais uma vez está aqui no canal Bible Responde. A Bíblia responde. E para nós cristãos, ou para todos aqueles que querem ser chamados cristãos, que querem ser cristãos, porque isso é uma escolha do livre-arbítrio que Deus nos deu, para nós escolher aquilo que nós queremos para a nossa vida, o bem ou o mal. Mas para todos aqueles que querem ser chamados cristãos, a Bíblia responde. Estamos aqui mais uma vez com a lição da CPAD, que nesse trimestre estamos trazendo a Igreja de Cristo e o Império do Mal. A semana passada nós tivemos trazendo aqui a lição sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. E hoje nós estamos aqui com a lição 7, que é a desconstrução da feminilidade bíblica. E nessa gravação de hoje, nessa lição de hoje, nesse estudo de hoje, nós vamos estar falando sobre a diferença de feminilidade e feminismo. O que é o feminismo? O que é realmente a feminilidade bíblica? E de novo, essa lição é para cristãos, ou para todos aqueles que querem realmente ser cristãos. E para ser cristão é seguir a Cristo. E o que Cristo deixou ordenado, que nós só conseguimos ver através da Bíblia. Porque o Cristo é bíblico. E esse Cristo mostrou um Deus bíblico. Quem não quer ser cristão, existem várias religiões que aceitam muitas outras coisas. E muitas outras coisas que para o cristão é pecado. Agora, para todos aqueles que querem seguir a Cristo como Ele deixou escrito, Deus, o Deus bíblico, deixou um exemplo de como Ele quer que nós andamos segundo os seus caminhos. Segundo o seu caminho. E esse caminho é o caminho que a Bíblia nos mostra como ser seguida. Uma das coisas é a diferença do macho e fêmea que Deus criou, do ser masculino e do ser feminino. Como Deus criou. E para todos nós que acreditamos na Bíblia, nós vamos ver nessa lição qual foi o exemplo que Deus deixou para a mulher como ser feminino. Lição 7, dia 13 de agosto de 2023, a desconstrução da feminilidade bíblica. O texto áureo diz: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Está em Provérbios, capítulo 31, versículo 30. E a verdade prática diz: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. O nosso texto áureo está registrado no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 30. Nós vamos estar comentando assim que nós efetuarmos a leitura bíblica em classe. Mas começando aqui da nossa verdade prática, diz assim que a mulher foi criada para cooperar com o homem. Esse é o primeiro ponto. Não existe uma guerra de sexo. Não existe uma guerra de gênero. Não existe uma competição. Deus não criou o homem para competir com a mulher. Deus não criou a mulher para competir com o homem. Deus criou cada um para fazer aquilo que tem que fazer, cada um com a sua função. Deus criou o homem, como nós deixamos isso muito claro na lição passada, para proteger e cuidar. Deus criou a mulher para cooperar, cada um com a sua função. E é o exemplo que Deus deixou desde o início para que o mundo fosse perfeito, para que um completasse o outro. Se agora duas pessoas andam juntas e as duas são mulheres, já existe a falta do homem. Se agora dois homens andam juntos e falta a mulher, já existe o que? A falta da mulher. Isso é o que Deus deixou. Ele deixou exemplo. Porque se nós pegarmos a Bíblia desde o início, nós vamos ver que para todas as etapas sociais da nossa vida, para todos os problemas sociais da nossa vida, Deus deixou exemplo. O exemplo para ser seguido para que o mundo andasse perfeitamente bem, de acordo com o seu plano. Mas o homem buscou para si muitas invenções, como assim escreveu o sábio Salomão, e acabamos na imperfeição em que o mundo anda hoje. Se
Se você perguntar para qualquer pessoa, o mundo é perfeito? Eu acredito que nenhuma pessoa vai dizer que é. E por que não? Por causa do próprio ser humano. A culpa não é de Deus. Deus fez tudo perfeito. Mas Deus deu uma coisinha chamada livre-arbítrio. E isso que Deus fez foi ruim? Não, foi bom. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher as coisas boas. Ele também nos deu o quê? Controle próprio, para que nós pudéssemos pegar esse livre-arbítrio, mas ter controle sobre o nosso próprio livre-arbítrio. Então Deus nos fez perfeito, mas no nosso querer ser ou Deus, estar no lugar do Criador, isso fez com que o homem deixasse o mundo como está hoje, imperfeito. Mas Deus é um Deus misericordioso e Ele deixou para nós a base de como fazer com que as coisas vão para o eixo, caminhem no eixo. Para nós que chamamos cristão, para nós que queremos andar com Deus, essa é a base, a Bíblia. E se nós realmente queremos seguir o exemplo de Deus, seguir o exemplo de Cristo, não tem outro caminho, a não ser obedecer à Bíblia. Então, segundo a Bíblia, muitas coisas são erradas. Segundo a Bíblia, existe o caminho certo. Segundo a Bíblia, existe o que é pecado para Deus. Para aqueles que não são cristãos e não querem ser chamados cristãos, de novo, existem muitas outras religiões, muitos outros livros que podem ser seguidos. Mas para o céu da Bíblia, para o Deus da Bíblia, o caminho é um só. A segunda coisa diz, Deus confiou, ou seja, Deus confiou à mulher a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Isso não é uma coisa do homem. Nisso nós já vemos a diferença que existe entre homem e mulher. Um homem não pode ser uma mãe, não pode ter um filho de si só. Por quê? Ele é feito biologicamente diferente. Nisso já quebra qualquer ideologia. Homem nasce com as suas funções, com os seus órgãos diferenciados. A mulher nasce com os seus órgãos femininos, diferenciados do homem. Nisso já há diferença. Não existe como eu chegar e dizer um homem é igual a mulher, uma mulher é igual a um homem. Não existe como. Os órgãos já mostram essa diferença. Por mais que nós quiséssemos dizer que sim, são iguais, não são iguais. Cada um tem a sua função. Cada um tem os seus órgãos diferenciados. O homem para ser um pai, para ser um esposo, para ser o líder do lar. A mulher como auxiliadora, cooperadora, boa esposa. Assim como o homem, bom esposo. E a mulher é a única que tem essa dádiva de ser mãe, de gerar. Veja que coisa Deus deu para a mulher. A dádiva, ela é a única que pode gerar uma vida dentro de si. O homem não pode fazer isso. Deus é muito sábio. E como esse ser criador, como esse engenheiro genético biológico, ele diferenciou a mulher para ser uma progenitora. O homem não consegue fazer isso. Agora imagina você, se o mundo fosse formado somente de homens. Na verdade, não existiria um mundo. Por quê? Porque um homem não pode gerar, ele não pode ser o quê? Ele não pode dar uma luz dentro de si. Não pode gerar outra vida dentro de si. Ele é parte do processo, mas é a mulher que tem essa capacidade que Deus deu. Então, o ser masculino tem a masculinidade e o ser feminino tem a feminilidade, que é diferente de machismo, é diferente de feminismo. É isso o que Deus deixou claro, cada um com a sua função. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31, que vamos ler logo a seguir. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins.
O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e atarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roça. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas das suas obras. O sábio começa com uma pergunta muito interessante. Ele diz: mulher virtuosa, quem achará? A primeira coisa é, mulher virtuosa. O que é virtuosa? O que é ser virtuosa? É ter virtudes. Uma mulher cheia de dons, cheia de talentos. Ele diz: quem achará? Imagina que naquele tempo que tínhamos muito menos mulheres do que hoje, ele já havia essa dificuldade em encontrar uma mulher virtuosa. Ele diz: quem achará? O seu valor é mais do que qualquer pedras preciosas. O rubim, como uma das mais belas e mais valiosas pedras preciosas. Ele diz: o seu valor é muito mais do que pedras, da melhor das pedras preciosas. Tão difícil é de encontrar uma mulher com virtude. Quais são essas virtudes? E ele coloca: o coração do seu marido está nela confiado. Ele confia nela, com tudo, com as suas fazendas, com a sua casa, porque é uma mulher cheia de virtude, uma mulher cheia de talento, uma mulher empreendedora, é uma mulher bem-sucedida. Ele diz que ela sempre vai fazer o bem ao seu esposo e nunca o mal. E obviamente é um complemento. Aqui nós não estamos dizendo que o homem vai fazer o mal para a mulher e a mulher então tem que sempre fazer o bem, não. O homem sempre vai estar fazendo o bem, assim também a mulher sempre vai estar fazendo o bem para o homem. É a complementação de um e o outro. E ele vai mostrando as virtudes que essa mulher tem. Ela não é preguiçosa, ela busca a lã, ela trabalha, ela ajuda o esposo, ela cuida da casa. E agora é uma coisa importante, que nos dias que nós vivemos é bastante diferente dos nossos dias passados. Os homens, eles estavam sempre trabalhando no campo, estavam sempre indo buscar o alimento, e a mulher estava dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Então cada um tinha a sua tarefa. Agora o homem chegava cansado do trabalho, encontrava a casa limpa, encontrava a comida feita. Porque cada um fez a sua parte do trabalho. O homem foi ao campo trabalhar. A mulher ficou em casa trabalhando. Trabalho é trabalho. Os dois fazendo trabalho, cada um fazendo a sua parte. Agora o homem chegou em casa, ele não precisa ajudar a mulher nos afazeres da casa. Porque, primeiro, a mulher é virtuosa. Ela já cuidou da sua parte do trabalho. Agora ela vai descansar com o seu esposo, que também está cansado. Os dois trabalharam, os dois estão cansados, agora os dois vão descansar juntos. Por quê? Porque se a mulher agora não fosse sábia, o homem vai chegar do trabalho e encontrar a casa desarrumada, a comida sem preparar, sem estar feita, e ele agora vai ter que então ajudar a mulher
a fazer as tarefas de casa. Por quê? Porque não tem uma mulher, sabe, que faz a sua parte do trabalho. É diferente nos dias de hoje, onde nós estamos vivendo em um tempo que a nossa sociedade, o nosso sistema nos obriga a todo mundo trabalhar para trazer o sustento de casa. Só o homem não é capaz mais de trazer o sustento para a sua casa, por quê? Por causa que o sistema oprime e destrói a família. O modo de vida que nós temos hoje destrói as famílias. Isso faz com que o homem saia para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, cada um fazendo a mesma função. E a função da casa agora é deixada de lado. Obviamente, o que acontece quando chega a noite, a casa está para arrumar, a comida está para fazer, e agora é a obrigação de quem? O homem agora não pode chegar na mulher e falar, ó, é sua função limpar a casa, é sua função fazer a comida. Não, porque os dois estavam trabalhando fora, fazendo a mesma função. Então agora os dois têm que trabalhar dentro de casa também fazendo a mesma função. Por quê? Porque o sistema os obrigou a fazer a mesma função, diferente do que Deus deixou cada um fazer uma função diferente, para que isso assim fosse completo. Isso faz com que hoje todo mundo vive cansado. Porque trabalha durante o dia e chega à noite não pode descansar. Também tem que trabalhar durante a noite, fazendo a janta, limpando a casa, final de semana a mesma correria e ninguém mais tem tempo para descansar. Por quê? Porque o homem inventou. O homem buscou para si essas invenções e fugiu do exemplo que Deus deixou. É assim que nós vivemos. Então hoje nós estamos vivendo num mundo diferente. A Bíblia está errada? Não. A Bíblia está ensinando as virtudes da mulher que Deus deixou para ela ser feminina, ajudar o homem, cooperar com o homem, cada um na sua função. Hoje estamos vivendo o que estamos vivendo por nossa própria culpa e nós estamos nos destruindo, nos autodestruindo. E a culpa é nossa. Mas ele mostra aqui qual que é a função de uma mulher feminina cheia de virtude para cooperar com o homem. E essa mulher cheia de virtude, ela ajuda o necessitado, ela estende a mão aos aflitos, não tem medo da neve, a casa está sempre arrumada, ela coloca a mão no arado ajudando. Então, cada um ajuda o outro, um coopera com o outro. E essa mulher cheia de virtude, ela conhece o seu marido quando ele se assenta nas portas para conversar com os anciãos. Então, ou seja, ela não está com o olho voltado para outro homem. Assim como o marido dela também, o homem fiel, está ali sentado com os anciãos e não sentado com outras mulheres. Ele está ali sentado com os anciãos e ela conhece quem é ele. Ela olha para ele, ela o vê ali e ela o louva. Isso é a mulher virtuosa. Abre a boca com sabedoria. Não vai ficar falando de um, falando de outro. Não, com sabedoria. E com isso, ela é sempre louvada pelos seus filhos, que sabe a mãe que tem, que cuida. De novo, hoje nós estamos vivendo em um mundo diferente, onde não há mais essas funções que Deus deixou exemplificada. Assim, a mãe com uma função diferente que seria para o homem estar fazendo, ela não cuida mais dos seus filhos. E o filho agora, vai louvar? Essa é a mãe que eu tenho que cuida de mim, essa é a mãe que eu tenho que me trata bem, essa é a mãe que eu tenho que eu amo e que me ama de volta. Estamos em um mundo dificultoso por causa das nossas próprias invenções. Um querendo fazer a função de outro, diferente do exemplo que Deus deixou. E aí nós vimos no nosso textual que é um dos versículos que eu mais medito quando se trata da feminilidade e de como o homem olha para o ser feminino. Que diz, enganosa é a graça. Numa outra versão diz, enganosa é o favor. Ou seja,
se olhar somente para a graça feminina, para o favor feminino, olha como ela é graciosa, olha como ela ajuda as pessoas, olha como ela é beneficente, isso é enganoso, porque os nossos olhos nos enganam. As pessoas nem sempre são por dentro como elas são por fora. Então é por isso que diz que enganosa é a graça. E ainda ele continua mais profundamente ainda, dizendo, e vaidade a formosura. Ou seja, para aquele que olha para o ser feminino somente pela formosura, pela beleza, isso é vaidade. O que é vaidade? É uma coisa que se acaba, é uma coisa que se vai. Isso é um fato. O jovem agora olha para a donzela e vê aquela formosura e se apaixona, pensando que aquela formosura vai ser eterna. Mas um dia, aquela formosura se vai, porque é vaidade. E agora o que ele vai fazer? Ele não pode fazer nada. Ele tem que continuar com a mulher da sua mocidade, porque é isso o mandamento divino. E aí ele finaliza dizendo assim, mas a mulher que teme ao Senhor, ou seja, não é pela graça, não é pelo favor, não é pela formosura, mas a que teme ao Senhor, essa terá louvor. E a nossa introdução diz assim, as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe e amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentamos o mandato divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da Palavra de Deus. Nossa palavra-chave é feminilidade. E nessa lição vem exatamente tratar o que é feminilidade, diferente do que é feminismo. Então, nessa lição vai estar nos ensinando essas diferenças, o que o feminismo veio fazer, que é desconstruir a feminilidade. Porque cada um nasce de novo com uma função. A mulher com a sua feminilidade, o homem com a sua masculinidade. Mas o feminismo, ele veio desconstruir isso que a Bíblia colocou dentro do ser feminino. Mas o que Deus requer da mulher cristã é que ela se porte conforme a revelação da Palavra de Deus. De novo, aqui está dizendo o quê? Para a mulher cristã. E de novo, nós vivemos em um país que se denomina quase 90% de cristãos. Que cristianismo é esse? Ou da onde nós estamos tirando esse cristianismo de hoje? Da Bíblia não é, e nem tampouco de Cristo. Porque para as pessoas cristãs deve ser portado conforme a revelação da Palavra de Deus. E se na semana passada nós tivemos a palavra-chave masculinidade e trouxemos a definição, hoje nós trazemos a definição de feminilidade e o que é diferente de feminismo, e nós vamos estar falando sobre isso. Agora, o que é feminilidade? A definição é que feminilidade é um conjunto de atributos, comportamentos e papéis usualmente atribuídos a meninas e mulheres. E assim como a masculinidade, a feminilidade também é constituída pelos fatores sociais e biológicos. Ou seja, há fatores e comportamentos que são biológicos femininos, do ser feminino. Mas há fatores que são socialmente atribuídos. Isso é, depende da localização, do local que o ser feminino está sendo criado. Com isso, há traços que são tradicionais da localização. Isso é social. Isso é a sociedade que incute a feminilidade dentro do ser feminino. Mas há traços que elas já são do ser feminino, que já nasce, que já é biológico. E isso é diferente do ser masculino, que são outros traços que já nascem com o ser masculino.
como gentileza, sensibilidade, empatia. Isso é mais do ser feminino, biologicamente falando. Com isso, nós vamos ver na nossa lição como é que é mostrado a feminilidade de acordo com a Bíblia. E isso, de novo, é para cristãos. Para depois, no tópico 2, nós vamos ver o que é o feminismo e como ele age para destruir ou desconstruir essa feminilidade bíblica. E dentro do primeiro tópico da feminilidade bíblica, o nosso primeiro subtópico diz assim: a criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso, Adão a identificou. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais, em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro as funções distintas de cada um. Acredito que o nosso primeiro subtópico já deixa aqui muito claro a feminilidade bíblica. Deus primeiramente criou o homem. E do homem, quando Deus viu ali o homem sozinho, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer para ele uma adjuntura. Vamos fazer para ele uma auxiliadora. Vamos fazer para ele alguém que vai auxiliar. E do próprio homem, agora Deus pega ali da própria carne, do próprio osso e faz a mulher. E Adão logo a reconhece e falou: opa, essa é varoa. Já começou a distinção do masculino e feminino a partir daí. Ele diz: eu sou o varão, foi tomado de mim, então ela é varoa, mas é parte de mim. Diante de Deus agora, a mulher é igual ao homem. Mas igual como? É agora onde as pessoas, principalmente o feminismo, não querem entender o que é essa igualdade. Ah, eu sou igual ao homem, sim. Diante de Deus, a mulher e o homem são iguais. Em quê? Em pessoalidade. O homem e a mulher são igualmente semelhantes a Deus. Os valores, a honra, o respeito são todos iguais. Diante de Deus não há distinção. Mas aonde há distinção? São nos papéis. Não quer dizer que por causa dessa igualdade agora a mulher é igual ao homem. Em papéis não, são totalmente duas pessoas diferentes. Porque cada um tem o seu papel. Cada um tem a sua função. E uma das funções da feminilidade bíblica mostra agora nosso subtópico 2, que diz assim: a bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade, com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. Aqui, porém, é importante ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia e, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, é o ponto sensível em que as feministas consideram um ultraje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Essa bênção deve ser rememorada sempre às mulheres cristãs do século XXI. O nosso subtópico 2 traz aqui a bênção da maternidade, que foi uma dádiva dada para a mulher. Porque quando Deus fez o homem, Deus fez a mulher, e Deus deu um mandamento: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Isso é um mandamento divino. Mas, para existirmos nós que aqui estamos hoje, um homem não poderia fazer isso sozinho. E nós citamos isso no começo da lição. É necessário um ventre feminino. Aí nós já vimos de novo como Deus criou cada um com a sua função. A mulher, Deus deu essa bênção, essa dádiva para ser mãe. É uma função da feminilidade. E quando saíram do Éden,
Adão deu o nome para a varoa que estava do seu lado de Eva, que significa mãe de todos os viventes. Então aqui de novo mostrava uma outra função da feminilidade bíblica, que é o quê? Ser mãe, ser a dona do lar. Papéis da feminilidade. A dádiva da procriação e ser cuidadora do lar. O papel da feminilidade bíblica, o papel da mulher, dentro da visão de Deus para um mundo perfeito. Mas agora entra o ponto onde as feministas elas consideram que isso é uma coisa ruim. Limitar a mulher com a função simplesmente social de ser mãe e cuidadora do lar. Mas se cada um continuasse na função que Deus deixou, o mundo seria melhor. As famílias seriam mais completas e, por consequência, os filhos estariam em um mundo social melhor. Não existiria, seria muito mais difícil vermos os filhos matando os pais, como se fosse qualquer outra pessoa, e os próprios pais fazendo mal para os filhos, a ponto de um pai estuprar a própria filha. Por quê? Por causa das funções que Deus deixou, que agora foram mudadas. Isso faz com que já não há amor, já não há mais essa família que Deus deixou da maneira que deveria ser. Mas para as mulheres cristãs que querem seguir com os padrões cristãos, devem ser lembradas que, de acordo com a Bíblia, isso é uma bênção que Deus deixou. Isso é uma dádiva que Deus deixou, para ser diferenciada e ser tratada como tal. E bem-aventurada por isso. E o terceiro subtópico diz a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem. Não como alguém inferior, mas como complemento, com suas igualdades e diferenças. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Quando Deus criou Adão, Adão estava ali sozinho no Jardim do Éden, e ele com a sua função de cuidar dos animais, ele precisava de alguém como ele, para o auxiliar, para ajudar, para o complementar. Mas entre todos os animais viventes não existia alguém que fosse como Adão. Não existia alguém que fosse como a criatura. Essa criatura perfeita entre a criação que Deus fez, que era Adão. Então Deus resolveu criar outro ser igual a Adão para o auxiliar, para o ajudar. Isso não quer dizer que Deus estava criando uma pessoa inferior a Adão. Estava criando uma pessoa igual a Adão. Auxiliar não quer dizer que é inferior. Quer dizer que vai ajudar, cooperar. Adão precisa de alguma coisa, aquela pessoa está ali para ajudar. Porque se tem na cabeça, na mente, que um auxiliar ele é inferior, porque quer dizer que a outra pessoa é um master. É o mestre, é o que sabe mais. Mas a palavra em si não significa isso. Porque Deus também nos auxilia. E o que significa então auxiliador? Ajudador. E é assim que Deus fez a mulher. Semelhante a Adão, como pessoa, mas diferente quanto à função. Adão estava ali fazendo alguma coisa, e agora a mulher ia vir ajudá-lo com a sua função de mulher. De novo, igual, mas ao mesmo tempo diferente. É um complemento e os dois agora se completando em todos os sentidos. E cada um com a sua função.
a mulher com a função de procriar, agora os dois se satisfazendo, uma vivência afetuosa, satisfação sexual, tudo para cumprir a vontade que Deus tinha para a humanidade. E era uma vontade perfeita. Essa é a feminilidade bíblica, como Deus fez os dois iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. Porque cada um com as suas atividades e funções diferentes, mas iguais como pessoas diante de Deus. Mas não poderia ser diferente. O homem sempre buscando invenções, o homem sempre querendo estar no lugar de Deus e sempre questionando a Deus: por que me fizeste assim? Ele, obviamente, veio a querer mudar também isso. É aonde entra o quê? A desconstrução da feminilidade. E a desconstrução da feminilidade de acordo com a Bíblia. Isso é o que mostra no nosso tópico 2. E o primeiro subtópico já começa com o quê? Com o ativismo feminista, aonde mostra a diferença de feminismo e feminilidade. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. No século XX, a segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone de Beauvoir, de 1908 a 1986, estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Esse ativismo avança, se amplia para a discussão de gênero e o movimento toma conotações de empoderamento da mulher. Em 2011, a partir de um fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. A primeira parte da desconstrução da feminilidade bíblica vem com o ativismo feminista. É aonde vemos a diferença de feminilidade e de feminismo. Quando diz ismo, já quer dizer uma máxima, já vai ao extremo, já vai no mais. Ismo, feminismo. Quando diz feminilidade, estamos trazendo aqui traços, personalidades, papéis de que é de um ser do sexo feminino. O que a Bíblia está mostrando aqui é o quê? É a feminilidade, a mulher agindo como mulher, como Deus queria que ela agisse. Não estamos aqui falando de direitos iguais, estamos falando de papéis diferentes. Enquanto o feminismo agora, ela vem trazer o que? Não, os papéis têm que ser os mesmos, porque nós somos iguais aos homens. Aonde que nós vemos a total discrepância da ideologia, porque o feminismo agora é uma ideologia que vem para desconstruir o papel da mulher. Porque quando o feminismo começou no século XIX, elas buscavam direitos iguais, aonde como cristãos nós temos que afirmar e defender isso. O direito que um homem tem, a mulher também tem. Quais eram os direitos? Só o homem pode votar. E por que não a mulher? Os dois são iguais perante Deus, assim como os dois têm que ser iguais perante a sociedade. Então, se o homem pode votar, a mulher também pode votar. Isso foi o que começaram a questionar os direitos diante da sociedade, que deveriam ser iguais. Isso foi a primeira onda do feminismo. Mas isso se ampliou. E aí começou com o direito do corpo, o direito sexual, direito de reprodução, meu corpo, minha regra. E a mulher quis ter o mesmo papel, e não agora os mesmos direitos, mas o mesmo papel que o homem. Dizendo ser igual ao homem, mas nós sabemos que o homem nasce já com algumas características que estão no DNA masculino, enquanto a mulher também com outras características no DNA feminino. E é interessante que quando essa ideologia feminista, ela agora vem dizer, não, o que o homem pode fazer, nós também podemos. Vem trazendo o empoderamento feminino. E existe aí uma coisa que eu tento, mas não consigo compreender. Na lógica, onde está a lógica da ideologia feminista?
Porque ela agora diz, o que o homem pode fazer, eu posso fazer. O mesmo papel que ele pode exercer, eu posso. Eu quero ganhar o mesmo tanto que ele. Eu posso trabalhar na mesma coisa que ele trabalha. Mas tentando entender essa lógica da ideologia feminina, eu estava vendo sobre as jogadoras de tênis feminino. Quando elas estavam lutando pelo o mesmo direito salarial de um homem, porque elas dizem, nós disputando um torneio, nós temos que ganhar o mesmo, é o certo nós ganharmos o mesmo que um homem ganha. Tudo bem, não sou contra. Mas vamos ver o trabalho. O trabalho que o homem vai exercer é o mesmo que a mulher vai exercer, então os dois ganham o mesmo salário. Mas agora quando vieram a perguntar, ok, mas o homem, os tenistas masculinos, eles jogam melhor de 5 sets. Isso faz com que eles jogam mais horas do que as mulheres. As mulheres vão jogar o mesmo tanto que os homens jogam? Qual é a resposta das jogadoras femininas? Não, nós não conseguimos. Mas como não? Porque o homem tem uma estrutura diferente. Ele consegue aguentar esse tanto de horas jogando. Nós não. Aonde está a lógica da ideologia? Porque ser igual é ser igual. Então, ao mesmo tempo que elas estão dizendo que são iguais, elas agora estão dizendo que são diferentes porque tem uma estrutura diferenciada. Veja a lógica da ideologia. Porque é diferente se um homem trabalha 40 horas semanais em uma função e uma mulher trabalha 40 horas semanais na mesma função, ganhar o mesmo salário. Diferente de que agora, se um homem trabalha 40 horas semanais e a mulher trabalha 20 horas semanais porque ela não tem estrutura para aguentar as 40 horas semanais naquela mesma função do homem, ela ganhar o mesmo salário. Logo agora, isso já não é igualdade. Isso é uma luta de superioridade. Eu quero ter mais do que o que o outro tem. É o competitivismo. E Deus não fez isso, Deus não quis isso. É por isso que Deus agora ele criou um masculino e um feminino. O homem com a masculinidade, a mulher com a feminilidade. Cada um para exercer a sua função, porque as estruturas são diferentes. Mas o homem quis destruir tudo isso. Essa ideologia veio para desconstruir os valores bíblicos que Deus deixou. E o segundo subtópico diz a liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre homem e sua mulher nos limites do casamento. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. Aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Nessa esteira, temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Uma outra máxima do movimento feminismo foi o slogan criado no Canadá, "Meu corpo, minhas regras". E seguindo essa máxima, o feminismo agora, esse movimento, essa ideologia vem trazer que a mulher tem direito ao próprio corpo, podendo fazer o que ela assim desejar. Seja o aborto, seja o sexo ilícito, com quem quiser, não existe o certo ou errado. É a desconstrução bíblica. Para começar, como cristãos, nós devemos conhecer o quê? A Bíblia. E uma das coisas que a Bíblia diz é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sendo assim, logo agora, o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, ele habita nesse templo. E ele habitando nesse templo, ele quer um lugar limpo, um lugar santo. E ele faz desse templo como ele quiser e o que ele quiser. Ele quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo quem? Deus. Isso é para cristãos. Isso é o que um cristão tem que ter em mente. Que nem o homem tem o direito sobre o seu próprio corpo. E nem a mulher tampouco tem o direito sobre o seu próprio corpo quando entregamos o nosso ser completo na direção de Deus. É Deus agora quem tem o controle.
Então as regras é dele, é de Deus. Isso é para cristãos. O mundo, quando qualquer pessoa que acredita nessa ideologia e tem essa ideologia para si, meu corpo, minhas regras, tem que lembrar então que logo mais ele não tem Deus na sua vida. Porque o Espírito Santo não habita em quem não quer se entregar para ele. O livre-arbítrio nos foi dado. E agora as consequências das nossas ações, das nossas escolhas é somente nossa. Para os cristãos que acreditam e querem morar no céu de um Deus que está na Bíblia, não tem outro caminho. Nosso corpo, direção do Espírito Santo. E aí chegamos ao ápice da desconstrução da feminilidade bíblica, que é o ataque ou os ataques à família tradicional. O terceiro subtópico diz assim: a Escritura ensina que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tendo o homem como líder da família. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais, que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão machista é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia e engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Uma das piores coisas que vem acontecendo dentro da nossa sociedade é os ataques à família tradicional. Essa ideologia tem levado esses ataques direto contra a família tradicional. Que é o quê? Um casamento monogâmico e fiel, leal, cada um com o seu partner, cada um com o seu cônjuge. Monogâmico e indissolúvel. Mas com esses ataques e com essas ideologias, o que tem acontecido é a destruição da família. Não existe mais fidelidade, não existe mais lealdade. As pessoas casam hoje, divorciam amanhã. E quem sofre, na maioria das vezes, são os filhos e, quando não também, um dos cônjuges. Sempre há sofrimento. Por quê? Uma das pessoas sempre se entrega mais. E aí, quando se dissolve, há quebra. Quebra mental, quebra psicológica, quebra emocional. Tudo isso pelos ataques dessas ideologias implementadas pelo ser humano, levados por esses movimentos feministas que vêm para destruir o exemplo que Deus deixou. E agora nós pensamos, não é isso mesmo? O que o inimigo das nossas almas quer? Destruir aquilo que Deus deixou construído? Tudo que o homem quer agora é o seu bel prazer. É o prazer da carne. Isso é totalmente oposto ao cristianismo. A nós que nós chamamos cristãos. O que eu venho trazer aqui sempre é chamar de volta ao cristianismo. É muito simples. Cada um de nós temos uma escolha. E se nós escolhemos ser chamados cristãos, não há outro caminho senão a seguir a Cristo. E o Cristo que nós conhecemos foi deixado por uma Bíblia que não tem como ser mudada. E para toda mulher que se considera cristã, ela sempre vai querer o quê? Ter as virtudes de uma mulher cristã. Ser uma mulher virtuosa. O nosso tópico 3 traz a mulher virtuosa, o símbolo bíblico de feminilidade. Começando com o nosso primeiro subtópico que diz modelo de esposa fiel. A mulher virtuosa é de inestimável valor. Por isso a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado e revela a total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa nenhuma fazenda faltará. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar. É uma mulher confiável e não é instável.
Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Há um ditado que diz que atrás, ou melhor, na frente, que eu colocaria mais do lado de um homem bem-sucedido, há uma mulher bem-sucedida. Ou seja, há um modelo de esposa fiel. E o que quer dizer uma esposa fiel? Uma esposa fiel é aquela que há virtudes que, por causa da sua fidelidade em tudo, o homem se sente seguro nela. Eu posso confiar tudo na mão dela, porque tudo vai ser bem. E se eu sou bem-sucedido é porque ela é fiel. É porque ela é bem-sucedida naquilo que faz. Começando na sua fidelidade conjugal. Assim como dentro da masculinidade o homem ele traz a proteção e a provisão para a sua casa, também começando na sua fidelidade como homem, como esposo, a mulher também, ela agora traz o que? Essa fidelidade conjugal para com o seu esposo. Na pureza sexual. Não há um relacionamento extraconjugal. Assim como também o homem bem-sucedido, com a sua masculinidade, não é por causa da sua virilidade que ele vai querer ter um relacionamento extraconjugal. Não. Ele tem também essa pureza sexual com a sua lealdade conjugal para com a sua esposa. E isso é complementado com a pureza sexual e a lealdade conjugal da sua esposa. A administração do lar e das finanças está na mão da mulher porque ele confia que ela é uma boa administradora. E logo mais, por ela ser uma boa administradora, ela consegue gerenciar bem as coisas. Então o homem, ele traz a provisão, coloca dentro de casa, coloca na mão da esposa porque sabe que ela é uma boa gerenciadora e por isso não vai faltar alimentação. Não vai faltar comida. Isso é uma esposa fiel. Isso é uma mulher bem-sucedida. O feminismo não consegue ver isso. Que uma mulher bem-sucedida é aquela que consegue cuidar bem da sua própria casa. Ela acha que ela tem que competir com o homem para ser tão bem-sucedido ou melhor ainda do que ele. Mas essa é a mulher bem-sucedida conforme a máxima da Bíblia Sagrada. O segundo subtópico diz padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa também é uma mãe dedicada. Se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família. Pelo bem-estar de seu marido e filhos, ela gerencia as diversas tarefas do lar. Ela é uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio, não receita neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade, antecipa-se às dificuldades domésticas e não come pão da preguiça. Os filhos reconhecem seu incalculável valor, a elogiam, a agradecem e retribuem o amor recebido dessa ditosa mãe. Aqui mostra o padrão de uma mulher virtuosa, que é uma mãe amorosa, uma mãe protetora. Estamos trazendo aqui de novo as virtudes que Deus deixou para a mulher dentro da sua função. Hoje, a mulher está fora da função bíblica que Deus deixou. Está fazendo a mesma função do homem. Com isso, esquece-se da sua atividade como mãe. Ou melhor, às vezes não é nem que esquece. O sistema não permite. O sistema não deixa. Agora, nesse sistema que nós estamos, cabe também, obviamente, agora a mulher pode chegar e dizer, não é papel meu, somente meu, de acordar de madrugada e cuidar do meu filho recém-nascido. No papel, no mundo que nós estamos vivendo, com os dois agora fazendo a mesma função que o homem procurou, buscou para si mesmo essas funções agora sendo iguais, o homem também pode muito bem se levantar de madrugada e cuidar do filho recém-nascido. Porque os dois agora estão fazendo as mesmas funções. Deus não deixou assim. Isso não foi o exemplo de Deus para nós. Tudo que nós estamos passando hoje, tudo que nós estamos sofrendo hoje, foram feitos pelas nossas próprias escolhas. Nós estamos sofrendo aquilo que nós plantamos. Nós estamos colhendo. Mas o papel que Deus deixou para a mulher, com uma das suas virtudes agora, é como uma mãe amorosa. Ela está agora dentro da sua função
que é cuidar do lar, e agora ela cuida do filho com amor. E por isso o seu filho a ama de volta. O seu filho agora a louva de volta. Hoje em dia é muito difícil um filho falar nas escolas com seus amigos: eu tenho uma mãe excelente. Eu tenho uma mãe que, nossa, não tem igual. Por quê? Por causa das escolhas que nós buscamos, das invenções que nós criamos. Assim, o subtópico 3 diz: exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade, negocia bens importados de elevado padrão para sua casa, compra propriedades e gerencia negócios lucrativos, administra a produção e as vendas de seu empreendimento, generosa e sensível, ajuda aos pobres e necessitados, cheia de energia e de bom caráter, é autoconfiante em relação ao futuro. Essa esposa, mãe e empreendedora, é louvada por sua família. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. O exemplo e as virtudes dessa mulher serão publicamente reconhecidos. Que homem, com a sua masculinidade, não gostaria de ter essa mulher com a sua feminilidade? Com todas essas virtudes que Deus colocou na mulher. E uma dessas virtudes é uma boa administradora e empreendedora. Aqui é onde ela é uma auxiliadora do homem. Quem diz que uma mulher, por ter a feminilidade, não pode ser uma boa empreendedora? Às vezes, até melhor que um homem. E isso não é ruim para a masculinidade do homem. Não, ela o está ajudando. Ela pode ser uma melhor até empreendedora que um homem, ou tão boa quanto. E isso não tira a feminilidade de uma mulher. Assim como não tira ou rebaixa a masculinidade de um homem. Isso é uma virtude que Deus também deu. Essa é a diferença da ideologia feminista para o conceito bíblico de feminilidade. A mulher cristã, ela nunca pode deixar de querer ser mulher, de ter essa feminilidade, de ter essas virtudes que Deus assim colocou nela para ser mulher, para auxiliar, para ajudar, para cooperar com o ser homem. Porque são virtudes que Deus deixou. O que uma mulher cristã não pode ser é feminista. Assim como o homem de Deus não pode ser machista. Porque Deus fez cada um com as suas atividades e funções para que os dois se completassem. E a essa mulher, com essas virtudes, ela sempre será louvada por toda a sua família. E a nossa conclusão termina assim: a Bíblia revela que homens e mulheres se complementam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Eu quero concluir essa lição com um artigo que eu li de uma história real de uma mulher, que ela era psicóloga brasileira, ela trabalhava no Brasil, então ela exercia a sua função aqui no Brasil com a sua profissão de formação, e ela era uma feminista original. O que é uma feminista original? É aquela que luta pelos direitos iguais, mas que reconhece as suas atividades e funções diferentes do homem. E assim ela casou com um americano e mudou-se para os Estados Unidos. Ali nos Estados Unidos ela não conseguia trabalhar na sua função por causa da língua, e ela não falava o idioma, então ela tinha essa dificuldade. O que ela fez? Ela passou a cuidar das suas funções, as tarefas do lar. E seu marido trabalhava. E ela cuidava dos filhos, ela cuidava da casa. E ela tinha uma vizinha que era da segunda ordem do feminismo, onde agora já não lutava simplesmente pelos direitos iguais. Ela era feminista, esqueceu a feminilidade. E ela achava ali muito errado
o que aquela brasileira fazia cuidando das crianças, cuidando do lar. E aquela mulher, ela não trabalhava, aquela americana também não trabalhava. Ou somente o seu esposo trabalhava. E ela achava que o esposo que trabalhava, quando chegava em casa, tinha que dividir a tarefa do lar. Tinha que ajudá-la a cuidar da casa, tinha que ajudá-la a cuidar do filho, sendo que ela ficou em casa para fazer as tarefas, fazer a sua parte do trabalho, enquanto o esposo estava fazendo a sua parte do trabalho. Com isso, se o marido chegava cansado do serviço e não fizesse a sua parte do trabalho em casa, ela também não fazia. Não limpava a casa e não cuidava do filho, porque o esposo, que já estava trabalhando fora, era obrigado a chegar e ajudá-la com as suas tarefas de casa, porque ela achava que isso que era o correto. Em sua ideologia feminista, o que aconteceu não podia ser diferente. Ela perdeu o esposo, que pediu o divórcio, e porque ela não cuidava das crianças, ela perdeu a guarda dos filhos. No final das contas, o que o feminismo trouxe para ela foi um divórcio e a perda dos filhos. Exatamente o que o império do mal, o que o espírito da Babilônia está trazendo é isso. A desconstrução da família. A destruição dos lares. Então, enquanto aquela primeira mulher aceitou a sua feminilidade e cuidou de fazer as suas funções e manteve a sua família, aquela outra que agora passou a achar que era igual ao homem e que as suas funções deveriam ser iguais, sendo que eram diferentes, ela perdeu o que tinha mais de precioso. Para os cristãos, não existe outro caminho. O caminho é seguir a Bíblia e aceitar a soberania de Deus. Deus criou nós igualmente a Ele, tanto homens quanto mulheres, mas diferente em funções e atividades. O que as mulheres cristãs devem fazer é aceitar ser mulher, aceitar ter o seu papel feminino. Não achar que chorar é sinal de fraqueza. Não achar que ter menos força do que o homem é sinal de inferioridade, mas que isso é ser mulher. Assim como ao homem, ele aceitar ter o seu papel de homem, como nós trouxemos na lição passada. Ser feminina é uma bênção. Ser feminista é uma obra do Espírito da Babilônia. Que o Espírito Santo continue ajudando-nos a lembrar os nossos papéis, que nós possamos seguir conforme as normas e diretrizes da Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.